Muito boa tarde a todos. Invocando a proteção divina em nome do povo brasileiro, declaro abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES. Informo aos senhores parlamentares que estão disponíveis cópias da ata da 25ª reunião ordinária da Comissão, realizada no dia 19 de novembro. Indago ao plenário se há necessidade da leitura da ata. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata. Dispensada a leitura da ata, a pedido do deputado Miguel Haddad. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Dou como lido o expediente, tendo em vista a distribuição do resumo das correspondências recebidas na última semana e a publicação desse extrato na página da comissão. Cópias dessas matérias poderão ser solicitadas à Secretaria da Comissão. Senhoras e senhores, nós teremos hoje a oitiva do senhor José Carlos Bunlai, atendendo inclusive os requerimentos números 354, do deputado Arnaldo Jordi, 355 do deputado Miguel Haddad, 377 do deputado Sérgio Vidigal e 394 do deputado Augusto Coutinho. Como é de conhecimento de todos, o senhor José Carlos Bunlai foi preso esta manhã durante a 21ª etapa da Operação Lava Jato. É claro que isso despertou algumas informações e eu queria, nesse momento, repassar a vossas excelências o teor de um ofício que recebi de sua excelência o doutor Sérgio Moro. Diz o ofício: através dessa venho informar a vossa excelência que a pedido do Ministério Público Federal decretei a prisão cautelar do senhor José Carlos Costa Marques Bunlai. Por questões operacionais que fogem ao controle do juízo, a medida foi implementada na presente data pela Polícia Federal. A efetivação da medida inviabiliza, infelizmente, a oitiva dele prevista para esta data junto à Comissão Parlamentar de Inquérito do BNDES. Peço escusas pelo ocorrido. Não obstante, informo que referida pessoa estará à disposição da comissão no caso de redesignação da oitiva. Por conta da recente prisão e dos trabalhos da Polícia Federal, tomo a liberdade de sugerir que eventual redesignação não seja efetuada para esta semana. Fico à disposição para esclarecimentos. Sérgio Fernando Moro, juiz federal. Eu estou mantendo contato nesse momento com a assessoria do juiz, que está em uma reunião com os integrantes da Força Tarefa em Curitiba. Mas nós já temos confirmado o pré-agendamento do senhor José Carlos Bunlai para a próxima quinta-feira a esta CPI. Temos aqui um requerimento de autoria do deputado Miguel Haddad, querendo que nós nos deslocássemos até Curitiba. Eu penso que se houver a concordância da Força Tarefa, e em especial do juiz Sérgio Moro, seria muito mais produtivo para todos nós que nós recebêssemos aqui o senhor Bunlai para prestar esclarecimentos a respeito das operações envolvendo o BNDES. Deputado Arnaldo Jordi. Na sequência, o deputado Miguel Haddad. O deputado Haddad logo, porque parece... Deputado Miguel Haddad. Só para esclarecer sobre o requerimento. Eu concordo integralmente que se essa oitiva ocorrer aqui na casa, é o melhor quadro. O requerimento ele só faz sentido, só tem razão de ser apreciado caso isso não seja possível. Então, aí seria de bom ouvinte de que a CPI se deslocasse até Curitiba. Mas, naturalmente, a preferência é para ouvirmos o senhor José Carlos Bunlai aqui em Brasília, aqui nessa CPI. Agradeço, deputado Miguel. Deputado Arnaldo Jordi. Senhor presidente, eu queria primeiro concordar com o encaminhamento de Vossa Excelência. Eu acho que depois dessa carta gentil que o magistrado Sérgio Moro encaminhou, isso desfaz até uma primeira impressão, confesso minha, cheguei a comentar com alguns colegas aqui, do que poderia ser até um desrespeito do judiciário, sabendo, até porque fartamente foi divulgado na imprensa, do depoimento marcado para o senhor Bunlai. Mas Vossa Excelência, inclusive, informa que o próprio juiz Sérgio Moro não tem a prerrogativa de determinar a data e a hora, e determina apenas a autorização de prisão, e isso é feito pela Polícia Federal. Mas, enfim, eu não acho que houve, portanto,
revisando, inclusive, uma posição inicial, uma impressão inicial da minha parte, acho que não houve nenhum desrespeito em relação a esta CPI. Por isso mesmo, acho que deva ser mantido o depoimento dele aqui, como estava originalmente marcado. Segundo, essa prisão do senhor José Carlos Bunlai, apenas atesta, ratifica de que este requerimento, como alguns tentavam induzir, era um requerimento gracioso, era um requerimento meramente motivado por razões políticas, que era um requerimento simplesmente motivado para satanizar o governo, o ex-presidente Lula, ou quem quer que seja. Agora se desfaz definitivamente qualquer especulação nesse sentido, porque houve uma investigação conduzida pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que produziu um ato judicial de prisão. Claro que isso, evidentemente, a prisão do senhor José Carlos Bunlai deve ter alguma razão de ser à luz do Poder Judiciário e das investigações que estão sendo feitas. Então, eu quero apenas concordar com Vossa Excelência e deixar a título de sugestão, presidente, que talvez situações dessa natureza possam voltar a ocorrer. Eu sugiro que Vossa Excelência, aí fica a critério de Vossa Excelência, isso não é uma coisa a ser deliberada pela comissão, mas eu acho que Vossa Excelência poderia fazê-lo como nós fizemos com o técnico do TCU semana passada, onde lá fomos para ouvi-lo informalmente. Eu sugiro que Vossa Excelência possa marcar uma audiência com o juiz Sérgio Moro para que os deputados que quiserem acompanhar Vossa Excelência, e se Vossa Excelência achar pertinente, eu tenho interesse, por exemplo, de esclarecer uma série de aspectos relativos à CPI, deixe-se muito claro, e também ao Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Rodrigo Janot. Então, fica essa sugestão, à luz do que ocorreu, esta coincidência da prisão e o depoimento, e essas coisas vão ter áreas de coincidências e de conjugação de esforços desta CPI com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, que Vossa Excelência pudesse agendar uma audiência com o juiz Sérgio Moro e com o senhor Rodrigo Janot, Procurador-Geral do Ministério Público. Deputado Jordi, nós inclusive temos um requerimento aprovado, né, enviando a CPI até a cidade de Curitiba para que possamos nos reunir com integrantes da Força Tarefa, com os procuradores da Operação Lava Jato, com os delegados e com o juiz Sérgio Moro. O problema reside exatamente nas datas, para que nós possamos ter o maior número de integrantes possível. Nós tínhamos um pré-agendamento já para o dia 27, inclusive confirmado com o próprio juiz Sérgio Moro, mas o procurador da Lagnol não vai poder estar presente nessa reunião. E eu penso que seria extremamente importante, diria até fundamental, a presença do doutor Dallagnol nessa nossa reunião. Então, nós estamos cientes, né, da preocupação e da necessidade que nós temos realmente de nos reunir, e nós estamos estabelecendo uma parceria muito profícua, sobretudo com o juiz Sérgio Moro, que acaba de confirmar a vinda do seu Bunlai para a próxima terça-feira, às 14h30, para prestar esclarecimentos a essa comissão. Terça-feira, próxima, dia 1º de dezembro, às 14h30, a confirmação. Então, a CPI só vai oficiar esta solicitação à Sua Excelência, o juiz Sérgio Moro, que de público eu gostaria aqui de agradecer a forma extremamente gentil, cavalheira e elegante, com a forma que ele tratou esta comissão parlamentar de inquérito e os seus integrantes. Então, fica aqui o registro do nosso carinho, da nossa atenção. E esta ação do doutor Sérgio Moro mostra exatamente o respeito que ele tem para com a Câmara dos Deputados e principalmente com os integrantes dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu não tenho dúvida alguma de que a história brasileira haverá, assim como o povo brasileiro, haverão de ser eternamente grato ao juiz Sérgio Moro e a todos os integrantes da Operação Lava Jato. Deputado Edio Lopes.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer que, primeiro, a convocação do senhor Bonlai é fruto de um requerimento aprovado aqui. Segundo, quando alguns membros alegavam que não há um link na questão do Bonlai, era nessa questão da prisão do senhor Bonlai, o que nos transparece pelo noticiário, não há ainda visível um link com o BNDES. Então não há razão para se alegar aqui neste momento esta situação. Segundo, senhor presidente, eu ousaria propor a Vossa Excelência, já que esta comissão vai a Curitiba, que nós fizéssemos as duas coisas ao mesmo tempo em Curitiba. Porque, ao que me parece, essa comissão ainda não definiu se haverá ou não prorrogação. Em não havendo prorrogação, então nós teríamos aqui um tempo bastante exíguo para fazermos as conclusões do nosso trabalho. E a oitiva do senhor Bonlai, se já era importante, passou a ser imprescindível neste momento. Então, a minha solicitação a Vossa Excelência é de que contato fosse mantido com o juiz, doutor Mouro, para tentarmos compatibilizar a mesma comissão que for a Curitiba no começo da semana que vem, que ocorresse a audiência com o senhor juiz e também a oitiva do senhor Bonlai lá, como ouvimos tantos outros no decorrer dessa CPI e da CPI principalmente da CPI da Petrobras. A CPI da Petrobras ouviu a maioria dos envolvidos lá em Curitiba e em nenhum momento as oitivas lá deixou de ser proveitosas, naquelas que foram proveitosas. Então fica aqui, até por uma sugestão de economia de tempo, a nossa sugestão. Por último, eu também, a exemplo do deputado Baldi, Jordi, que também tive a impressão, antes da fala de Vossa Excelência, da informação que Vossa Excelência nos trouxe, de que a Justiça, na pessoa do juiz que preside a operação, teria praticado um ato desrespeitoso para com essa comissão. Eu retiro essa impressão, mas não a retiro da Polícia Federal, porque a esta sim compete ver o momento mais adequado para desenvolver a determinação que o juiz lhe repassou. E não precisa ser expert em matéria de segurança para saber que se a Polícia Federal foi-lhe possível montar uma operação para a prisão do envolvido dentro de um apartamento de hotel, também sabendo ela de que ele estava ali para vir nesta tarde a esta comissão, muito prático, sem nenhum problema, seria manter a operação e fazer a prisão na saída desta casa ou no trajeto. Então, me parece que a Polícia Federal, sim, esta sim, não respeitou esta comissão. Agradeço, deputado Edio, e comungo do pensamento de Vossa Excelência. Aliás, Vossa Excelência é sempre extremamente assertivo e coerente nos seus posicionamentos. Eu divido a opinião de Vossa Excelência e endosso as palavras de Vossa Excelência. Com relação à questão do Bonlai, já está decidido, né? Ele virá à comissão na próxima terça-feira, no entendimento meu, com o doutor Sérgio Moro, que ele foi extremamente cavalheiro e gentil, então nós vamos manter essa decisão. Nós estamos com o problema do agendamento, exatamente por conta das multifunções que os procuradores, que os delegados, que os juízes estão desenvolvendo nesse momento. Mas não tenho dúvida alguma de que nós haveremos de encontrar um calendário para que a gente possa cada vez mais otimizar esta relação de parceria que nós temos mantido com os integrantes da Operação Lava Jato. Com relação à prorrogação, deputado Edio, o próprio presidente Eduardo Cunha deu uma declaração de público dizendo que iria prorrogar a CPI. Me parece que hoje
haverá uma reunião de Sua Excelência, o presidente, com os líderes, e aqui nós temos vários líderes, vários vice-líderes, que eu gostaria, inclusive, de pedir o apoio do deputado Zaratini, vice-líder do PT, para que a gente possa estudar um mecanismo de prorrogação dos trabalhos da CPI. Nós estamos percebendo que nós temos ainda muito o que fazer, muito o que estudar, muito o que se investigar. Então eu peço a anuência dos líderes, dos vice-líderes, para que hoje, diante da reunião com o presidente Eduardo Cunha, a gente possa defender a prorrogação dos trabalhos. Penso que seja extremamente necessária esta prorrogação. Talvez o tempo de 60 dias seja um tempo um tanto quanto exagerado, mas eu acho que 45 dias seria um tempo bom para que a CPI possa concluir os seus trabalhos, para que os subrelatores possam concluir os seus trabalhos e principalmente para que o nosso competente relator, o deputado Zé Rocha, possa ter o tempo hábil para concluir a sua relatoria. Com a palavra o deputado Carlos Melles. Muito obrigado, senhor presidente, senhor relator, vice-presidente, colegas deputados. Presidente, eu tenho a impressão que, dado os acontecimentos de ontem, de hoje, e a propositura aqui do deputado Miguel Haddad, do deputado Jordi, eu faria uma sugestão aos colegas e à Vossa Excelência, e até há uma declaração do juiz Sérgio Moro, que ele está um pouco ou bastante impressionado com a lentidão depois da exposição que fizeram, que ele fez com a sua equipe, com as decisões da sociedade, ou seja, dos outros poderes em tomar as atitudes que deveriam ser tomadas. Aí, senhor relator e presidente e colegas, eu tenho a impressão que nós poderíamos fazer um convite a ele para vir aqui à Câmara, a Casa da Representação do Povo, e numa reunião de trabalho que pudesse envolver, inclusive, a CPI do Mensalão, que já terminou, do Petrolão, ou da Lava Jato, a CPI do BNDES e a CPI dos fundos de pensão. Nós poderíamos fazer um trabalho em conjunto com essas três comissões, repito, ainda que uma já tenha terminado, mas que a gente pudesse, pelo menos, demonstrar a ele e à sociedade a vontade dos seus representantes, os deputados aqui eleitos, de encaminhar uma solução para os problemas que estão levantados. Acho que dessa forma nós não só faríamos uma coisa clara, transparente, mas como daríamos a resposta a ele e à sociedade da vontade que temos de acertar nessas soluções dos problemas que o Brasil tem vivido, por conta, obviamente, daquilo que eles têm sido mentor, que é a Lava Jato, que deu a nós a CPI do BNDES, que deu a CPI dos fundos de pensão. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Carlos. Sempre muito oportuno ouvir os questionamentos de Vossa Excelência. Consulta o relator se deseja utilizar. Senhor presidente. Vossa Excelência quer falar antes do relator? Não. Bom, se o relator for o último, eu falo antes. Então, Vossa Excelência tem prioridade. Deputado Zaratini. Não, quem tem prioridade é o relator. Ele passou a prioridade a Vossa Excelência. Eu agradeço, deputado José Rocha. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria aqui de repudiar aqui a fala do deputado Jordi, que buscou tratar aqueles que se opuseram à convocação do senhor Bunlai como pessoas que não estavam enxergando aqui a gravidade da coisa. Em primeiro lugar, porque nós estamos aqui na CPI do BNDES, né? E nós temos observado pelo noticiário que a fundamentação da prisão do senhor Bunlai é por conta da Operação Lava Jato, que não está investigando o BNDES, está investigando contratos da Petrobras, certo? Então, e pelo que eu li também, diz respeito a contratações de plataformas de petróleo, ou sondas, ou coisa que o valha. Então, eu acho que não temos aí nenhum equívoco da nossa parte em termos nos oposto à convocação do senhor Bunlai, dado que essa CPI, o objeto dela é investigar o BNDES. E isso nós fizemos aqui a aprovação de um requerimento de informações sobre os contratos do senhor Bunlai. Os contratos já estão aí, é o que me consta, correto? E não sei se alguém aqui já foi ler os contratos ou procurar entender os contratos.
Segunda questão é que eu quero dizer, senhor presidente, apesar dos seus elogios à Operação Lava Jato, que nós temos observado uma situação grave no país. Existem alguns pressupostos para prisão preventiva. Pressupostos são de que o acusado ameace sair do país, se evadir, que o acusado ameace testemunhas ou que esteja destruindo provas. Então, nós temos visto no âmbito da Operação Lava Jato inúmeras prisões que não cumprem esses pressupostos e que são feitas com o objetivo exclusivamente de se forçar delações premiadas. Isso, no meu entender, é uma quebra do Estado de Direito. Nós estamos indo para uma situação perigosa no Brasil. A atuação da equipe da Operação Lava Jato é uma atuação perigosa para o país. Nós aqui, o senhor Bunlai tem endereço, tem residência fixa, poderia ter sido chamado a depor, mas foi preso. Foi preso, certo? Ele poderia muito bem ter sido chamado a depor. Da mesma forma, a Polícia Federal foi ao BNDES hoje para apreender os contratos do senhor Bunlai, documentos públicos, que ela bastaria requerer que fossem enviados ao juiz Sérgio Moro. No entanto, a Polícia Federal fez questão de ir ao BNDES numa operação ruidosa para criar um espetáculo de ação. Então, nós temos visto que toda essa atuação da chamada Operação Lava Jato é uma atuação perigosa para a democracia, perigosa para o Brasil. Nós não estamos aqui, nós temos que preservar a nossa democracia e o nosso Estado de Direito. Então, me parece que nós estamos vendo se romper esse Estado de Direito. É uma situação que muitos hoje aplaudem, não pensando nas consequências do amanhã. Muitos aplaudiram quando os militares fizeram o ato institucional número 2, certo? Caçando diversos políticos corruptos naquele momento, considerados corruptos ou comunistas. E depois veio o ato institucional número 5, certo? E se fechou o país em todas as liberdades democráticas, a implantação da censura, da prisão, da Lei de Segurança Nacional. Nós assistimos esse filme. Não é novidade para nós. Não é novidade. Então, muitas vezes se quer, a partir da chamada combate à corrupção, romper o Estado de Direito. Mas atenção, o que nós podemos ver pela frente são fatos muito mais graves. A oposição muitas vezes se festeja essas ações, mas depois pode lamentar profundamente, como a gente viu na história do Brasil, o senhor Carlos Lacerda, que foi um grande articulador do golpe de 64, ser cassado e terminar a sua carreira política, que era tão fulgurosa, terminar a sua carreira política no ostracismo. Então, é assim que as coisas acontecem e a gente não quer ver esse filme de novo no Brasil. Muito obrigado. O próximo. Presidente Miguel Haddad, eu gostaria de fazer. Deputado Zé Rocha, sua vênia, fazer uma intervenção bem rápida, porque remete a vossa. Com a anuência do relator, por favor, deputado Paulão. Deputado Zé Rocha, a gente verificou aqui a posição do presidente querendo estender o prazo da CPI. Nós tivemos aqui CPIs importantes, a exemplo da CPI da violência contra os jovens e negros, que foi colocado na agenda, tinha uma invisibilidade. Inclusive o autor, o presidente está aqui, que é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas. E a gente não viu essa tratativa, essa preocupação, do presidente Eduardo Cunha, que caberia só a ele estender o prazo dessa CPI, que eu fui integrante, com muita honra, com o deputado Reginaldo Lopes, que foi o presidente. E ele não cedeu para prorrogar, e havia necessidade, inclusive. E aí, como essa discussão irá para as lideranças, mas é importante ter uma voz singular, que é Vossa Excelência, que é o relator. Existe necessidade de prorrogar o prazo da CPI, porque sua posição é fundamental como relator. Então, isso é importante a gente fazer uma discussão de forma aberta, porque a gente percebe aqui, quero colaborar
e corroborar com a fala do deputado Zaratini, né? No sentido de verificar aqui, é importante, claro, quem tiver responsabilidade irá assumir, mas a gente percebe a coincidência da operação da Polícia Federal. E a gente não verifica a Polícia Federal com a mesma presteza do resultado quando prendeu 500 quilos de cocaína do senador Perrella. Onde é que está esse inquérito? Está onde esse inquérito? Será que não é fundamental? A gente não está discutindo aqui 1 grama, 2, 5. 500 quilos, que é responsabilidade única da Polícia Federal. E ela não deu resposta para o Brasil. Então é importante, deputado Zé Rocha, claro que Vossa Excelência poderá não querer entrar nesse mérito, mas sua opinião tem peso em relação que deveremos ter ou não prorrogação da CPI. Muito obrigado, presidente. Tem um café aí. Com a palavra, o deputado José Rocha. Senhor presidente Miguel Haddad, senhoras e senhores deputados, eu inicialmente quero concordar com as decisões tomadas pelo presidente da comissão, já encaminhadas e colocadas aqui para essa comissão, e dizer da minha estranheza em relação à questão de hoje não estarmos aqui ouvindo o senhor José Carlos Bonlai. Mesmo ele tendo sido detido ou preso hoje pela manhã em Brasília, eu acho que o juiz Moro deveria ter colocado à disposição dessa comissão para que ele pudesse estar aqui presente conforme decidido e convocado. Em relação, eu quero, deputado Paulão, à prorrogação da comissão, eu devo dizer que sou da opinião que ela possa ser prorrogada por mais 15 dias. Porque o término está definido para dia 4 de dezembro e certamente que nós, a assessoria os assessores que estão me assessorando e essa relatoria precisaria realmente de tempo para elaborarmos o nosso relatório que já está sendo trabalhado. Mas se houver uma decisão para concluir dia 4, eu apresentarei meu relatório dia 4. Eu estou preparado com a assessoria, com a consultoria da Casa, para apresentar o relatório na hora em que for decidido que deva ser apresentado. Certamente que relatarei os fatos e será expresso no relatório o fruto das investigações que foram aqui tidas durante até a data da apresentação do relatório. Mas eu acho que a prorrogação por mais 15 dias, eu acho que seria de bom senso para que nós pudéssemos apresentar até o dia 19 tá com o nosso relatório aqui decidido nessa comissão. Certamente que precisaria de um tempo para me dedicar só ao relatório e que esse tempo não tivesse a concomitância de oitivas ou de trabalhos que pudesse sobrepor ao relatório que estaria sendo confeccionado. Portanto, essa é a minha posição, já expressei essa posição publicamente e vai ficar a cargo das lideranças partidárias. Hoje, numa reunião que está sendo realizada com o presidente da Casa, o senhor Eduardo Cunha, onde as lideranças vão deliberar sobre a prorrogação e que quanto tempo
durará essa prorrogação. Essa minha colocação e agradeço a oportunidade. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Zé Rocha, sempre muito tranquilo, muito sereno e, acima de tudo, muito sabedor da sua responsabilidade. Né? Eu, mais uma vez, eu vou ratificar aqui meu compromisso que tenho por Vossa Excelência, né? A confiança que tenho em Vossa Excelência. Eu não tenho dúvida alguma de que Vossa Excelência haverá de produzir um grande relatório. Eu precisava informar a Vossas Excelências, deputado Ed, que nós vamos ter a leitura do relatório parcial, a leitura do relatório final, a discussão disso e a votação disso. Então, a princípio, deputado Zaratini, nós vamos precisar de, no mínimo, 4 reuniões para que a gente possa desempenhar esse papel técnico da leitura dos relatórios, da discussão do relatório, da votação do relatório. Deputado Ed Lopes. É justamente nesse norte que eu vou basear minha fala, senhor presidente. Era solicitar do senhor relator, que detém o acompanhamento mais a miúde de todos os aspectos dessa CPI, que pudesse também nos trazer, quem sabe, uma data limite para oitivas ou para qualquer outra incursão externa da CPI. Haja visto que os últimos momentos da CPI devem ser dedicados quase que exclusivamente ao compêndio do trabalho aqui realizado até então. Portanto, eu gostaria que o senhor relator também pudesse oferecer a essa comissão uma sugestão de término de prazo para oitivas ou para ações externas dessa comissão, para que ele tivesse o tempo necessário de fazer as devidas apreciações e as discussões internas, culminando com o trabalho que o presidente acabou de nos repassar. Meu caro ilustre deputado Edio Lopes, certamente que esse prazo vai depender do tempo da prorrogação. Se for prorrogado por 45 dias é um prazo, se for por 30 é outro, se for por 15 é outro. Então vai depender aí da decisão do Colégio de Líderes hoje à tarde. Ministro Carlos Melles, com a palavra. Presidente, senhor relator, vice-presidente, colegas deputados, eu não gosto muito de usar, sobretudo para fazer observações como eu vou fazer a palavra, mas primeiro queria pedir licença ao deputado Zé Rocha para discordar dele com relação ao tempo. Eu acho que quanto mais nós pudermos prorrogarmos, nós fomos cerceados aqui ao longo desses meses de convocar aqueles que queríamos convocar. Nós só trouxemos alguns ex-presidentes do Conselho do BNDES, como não dissemos o ministro e hoje governador Pimentel, não convocamos o Bené, não convocamos o doutor Mauro Borges, hoje presidente da CEMIG, que foi presidente do BNDES, do ministro. Ou seja, agora que nós estamos chegando mais perto e convocamos o Bunlai por um acordo meio forçado aqui dentro, senão nós não teríamos tido sucesso na oportunidade de fazermos o que fizemos, usando uma prorrogativa de condução administrativa da comissão. Portanto, com muito respeito, eu diria que nós não temos como produzir um bom relatório com as informações que temos. Nós podemos passar poucas coisas concretas e vamos nos desmoralizar, não só a nós como a casa, mais uma CPI que não apresentou resultado. Acho que o tempo é importante para todos nós. E o segundo ponto, dizer ao meu amigo deputado Zaratini, seu pai, que é meu amigo e irmão, é que realmente nós sabemos que quando se instala uma CPI nessa casa, é porque o caso amadureceu, para não dizer que apodreceu. E não é porque é para investigar o BNDES, não é para investigar a Petrobras, não é para investigar os fundos de pensão. É um modus operandi, o aparelhamento que foi instalado no país, que precisa ser passado a limpo. Nós não temos saudades do período militar, ninguém tem. Mas não vamos ter saudade nenhuma dessa governança do PT. Pelo contrário, o país vai se envergonhar ao longo dos anos
do que esse aparelhamento transformou e tirou a credibilidade de nós todos. Ontem nós tivemos 2h30 numa reunião ótima com o ex-ministro Delfim Neto. Com que lucidez, com que clareza faz as análises, pôr nos defeitos na governança do período Fernando Henrique, pôr nos defeitos na governança do presidente Lula, da presidente Dilma, enaltecendo os bons resultados de cada um deles, mas dizendo que o Brasil está totalmente fora dos trilhos. Não se tem uma matriz que possa trazer uma mínima esperança de recuperação da economia brasileira e está nos enlameando politicamente. Ele falou assim, o que vocês estão deixando fazer com o Congresso? Vocês estão sendo enrolados e arrolados dentro, pela sociedade, pela gestão que está sendo feita no Congresso. Ontem eu vi, agora, vindo o deputado Sola dizendo que nós apoiamos o presidente Eduardo Cunha. Nós apoiamos quem está dirigindo direito. Quem não está dirigindo direito, ninguém se apoia, não. Nós não temos o direito de apoiar quem mente para a sociedade, quem faz coisa mal feita, quem faz coisa errada. E é esse o papel nosso aqui, legislativo. Portanto, com todo respeito, eu pediria ao relator e aos companheiros, e eu vou pedir ao líder nosso do Democratas, que a prorrogação seja de pelo menos 60 dias. Meu caro, agradeço, Vossa Excelência, relator deputado Zé Rocha. Meu caro Carlos Melles, nós só temos aqui aprovado requerimentos para oitiva de 4 pessoas. Certamente que vamos ouvir o presidente da Uzi Minas quinta-feira, Uzi Minas. Temos terça, quarta para a semana e mais um para a terça da outra semana. Se nós não tivermos requerimentos aprovados para darmos seguimento, nós vamos ficar aqui fazendo reunião sem nenhuma produção para a CPI. Então, concordo com Vossa Excelência, mas nós temos 300 requerimentos aí que tem que ser muitos aprovados. Nós teríamos de nós aqui colocarmos eles às claras. Insisto que nós devemos... Isso não depende de mim, depende do plenário. Né? Vamos juntos. Porque requerimentos temos aí um montão. Obrigado, relator. Deputado Davidson Magalhães. Senhor presidente, essa CPI, quando foi instalada, ela foi instalada como uma CPI para apurar supostas irregularidades. Nós sabemos que parte do debate ou da investigação se dá com as oitivas. A outra se dá com o levantamento documental e a identificação das irregularidades. Todos os documentos que foram solicitados para essa CPI já estão aí. A grande parte delas já estão aí. Não está. 95% já estão aí. Então, eu não me sinto pessoalmente frustrado. Nada. O trabalho que nós fizemos aqui foi um trabalho de debate, de investigação. E o que tem sido feito aqui, na verdade, é um debate mais sobre a política adotada pelo BNDES. E aí, realmente, se for essa... E à medida que é esse debate... se mostra cada vez mais vigorosa a política adotada nos últimos 10 anos do que a política adotada anteriormente. Não vimos aqui nenhum tipo de irregularidade identificada. Então a frustração não se dá por conta dessa CPI. Se dá porque se buscou todo o tempo essas irregularidades e não foram encontradas até hoje. Mesmo porque o que ia ser ouvido hoje, ele... não seria ouvido pela CPI do BNDES por irregularidade apresentada no BNDES. E, aliás, ele foi preso por a operação relacionada à Lava Jato e não relacionada ao tema específico aqui do BNDES. Portanto, eu acho que é um debate, eu acho que a prorrogação necessária para a apresentação do relatório é importante para que a gente faça o debate sobre o relatório. Agora, efetivamente, nós não podemos ter um resultado de CPI ao gosto daqueles que não identificaram as irregularidades. Eu não vi nenhuma prova documental aqui das irregularidades, supostas irregularidades apresentadas, como nós tivemos no caso da CPI da Petrobras, onde você tinha uma farta documentação que demonstrava superfaturamento. Aliás, cada depoimento aqui reforçou o quê? O BNDES tem critério para definição de empréstimos, o BNDES tem critério de financiamento,
As políticas de investimento no mercado internacional nunca foram políticas de investimento nos países, mas investimento nos bens e serviços brasileiros, como um instrumento de venda dos bens e serviços brasileiros. Então, eu acho que nós fizemos aqui um bom debate, tem sido feito um bom debate sobre a política. E claro que a insatisfação vem quando os documentos não se identifica através da prova documental nenhum tipo de irregularidade. Claro que cada um teve uma expectativa, ou está tendo uma expectativa em relação à CPI, e essa expectativa pode ser frustrada ou não pela farta e análise das comprovações documentais e mesmo das oitivas que nós tivemos aqui, que foram oitivas mais do que reforçar o papel do banco, do que demonstrar a necessidade de nós termos uma CPI sobre o BNDES. No mais, parabenizar a condução e esperar que nós aproveitemos esses espaços que ainda temos para essas oitivas. Agradeço, deputado Davidson Magalhães. Passa a palavra ao deputado Sérgio Vidigal. Senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, senhor presidente, gostaria de fazer uma reflexão, porque o que nos atrasou muito, e aí o senhor relator tem convicção disso, foi exatamente algumas informações que demoraram muito a chegar. Uma delas seria as informações mesmo do TCU, que começamos a analisar agora recentemente. Eu gostaria muito de, ao votar o relatório, votar com muita convicção. E eu creio que nós precisamos sim de prorrogar por mais um tempo, porque temos ainda muita documentação do TCU que precisamos aqui ainda fazer alguns questionamentos. Em relação ao senhor Bulay, eu sou um dos signatários da convocação, eu jamais assinaria a convocação se não tivesse algum questionamento em relação aos financiamentos do BNDES. Lógico que nós temos convicção que o BNDES é um grande banco social, mas também ao longo desse debate tem demonstrado que o BNDES tem que rediscutir a sua efetividade. O próprio ministro Armando Monteiro, na última audiência, ele deixou muito claro em relação à questão da efetividade dos empréstimos do BNDES, da questão de geração de emprego, da questão de investimento na área de tecnologia. E o senhor Bulay, ele teve operação de crédito feita com o BNDES, a primeira operação de crédito dele foi de 330 milhões. A informação que nós temos que o bem que colocou-se em garantia foi uma propriedade com 84 hectares de terra, e o próprio banco coloca no seu site que a garantia tem que ser pelo menos 130% do valor da operação de crédito. E a avaliação desse terreno em 2007 era 2 milhões de reais. A não ser se esse terreno tem petróleo, tem ouro, tem pedra preciosa. Então eu creio que a convocação do senhor Bulay, ela está assim dentro dos indícios de suspeito que nós temos em relação às operações de crédito e também dentro da preocupação que nós temos sobre a influência política nessas operações feitas para determinadas empresas. Então eu gostaria de dizer, senhor presidente, que vou fazer o pleito ao líder do PDT, mas eu concordo plenamente que precisamos prorrogar sim o prazo da CPI, porque houve muito atraso na entrega de documentos. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, Vossa Excelência, deputado Vidigal. Passo a palavra ao primeiro vice-presidente, deputado Miguel Haddad. Senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, o prazo de 4 de dezembro ou a prorrogação por 15 dias é um prazo insuficiente para que se possa encerrar os trabalhos da CPI. Até porque, senhor presidente, há uma série de requerimentos aprovados de informação que até o presente momento nós não recebemos. Informações importantes que têm que ser analisadas, avaliadas. Nas oitivas, nós tivemos aí uma blindagem imensa em torno de alguns nomes. O caso mais gritante é da JBS. E aí nós podemos caminhar com uma série de outros nomes, como é o caso do senhor Bené e outros integrantes ou outras pessoas que estão envolvidas de uma forma ou de outra junto ao BNDES. A instalação da CPI não significa que o desfecho dos trabalhos
seja necessariamente apure corrupção ou enriquecimento ilícito ou prejuízo para o erário público, mas significa o cumprimento de uma obrigação quando há indícios e quando há suspeição. E é o que nós estamos fazendo na casa. Essa agilidade, esse encerramento prematuro, ele não se justifica. O que nós temos aí muito claro é que durante todos os trabalhos da CPI, o que se tentou foi uma blindagem, e até com certo sucesso. Tanto é que nós não conseguimos ouvir, as oitivas foram direcionadas, de certa forma. Se ouviu a quem, às vezes, pouco poderia trazer de informações. Então, eu queria fazer um apelo para que nós prorrogássemos por 45, por 60 dias, que os líderes tivessem essa compreensão, até porque, vou voltar a insistir, senhor presidente, encerrarmos essa CPI no mês de dezembro, ela não vai chegar a um bom termo, ela vai estar, nós vamos ter aí realizado uma meia CPI, os subrelatores, eu tenho conversado com alguns subrelatores, não conseguem entregar, diferente até do nosso relator José Rocha, que por algumas razões consegue encerrar as suas atividades, mas os subrelatores têm demonstrado uma grande preocupação, não teriam tempo hábil para fazê-lo, e há uma série de informações que nós sequer tivemos acesso. Algumas não foram encaminhadas e que são essenciais para que possamos chegar a um bom termo. Então, é um erro, um enorme erro, e deixa o encerramento, se ele ocorrer neste mês de dezembro, deixa a CPI sob suspeição, de que nós não ouvimos tudo aquilo que devíamos ouvir e não tivemos acesso a todas as informações que desejávamos e que seriam essenciais para que nós chegássemos a um bom termo, chegássemos a uma conclusão. Então, eu queria fazer o apelo, senhor presidente, para que não se encerre os trabalhos. Isso é um grande erro, é uma blindagem desnecessária. Nós temos que ouvir todos os depoentes, temos que ter acesso a todos os documentos, temos que ter tempo suficiente para fazermos todas as análises e aí sim encerrarmos os trabalhos, que pode ser uma conclusão favorável ao BNDES, a todos os seus empréstimos. O caso do seu Mulay é típico, foi um embate, foi uma África para que nós conseguíssemos fazer a convocação do senhor Mulay. A Polícia Federal aponta da necessidade, e o deputado Hédio fez essa afirmação alguns instantes atrás, que hoje a convocação do senhor Mulay é imprescindível. Se nós tivéssemos encerrado essa CPI há uma semana atrás, nós estaríamos ouvindo hoje o senhor Mulay, não teríamos a oportunidade de ouvir o senhor Mulay. Temos que ouvir o juiz Sérgio Moro, temos que ouvir o procurador da República, temos que ouvir o procurador do TCU. São informações essenciais para que nós possamos chegar a uma conclusão. O que nós temos é uma meia CPI até o presente momento. Podemos encerrar com uma meia CPI, mas essa é uma responsabilidade de todos nós. Deixar claro que o PSDB se posiciona frontalmente contra o encerramento dessa CPI, porque não há conclusão. Até o dia 17 de dezembro, 15 dias depois do dia 4, não há conclusão alguma. É impossível. Não há como dizer se tinha indícios, e se esses indícios existem, mas se esses indícios eram conclusivos, eram realmente no sentido de perdas e de contratos assinados de forma irregular. Deputado Hédio Lopes. Senhor presidente, muito me preocupa quando nós, ao longo da história, não só do Brasil, mas de outros quadrantes, nós começamos a ouvir os juízes falarem demais. Os juízes tornarem-se estrelas de mídia diante das câmeras de TV e dos microfones das rádios. Isso preocupa-nos porque se há um poder da República que não pode agir por impulso ou agir porque tem uma manifestação, por mais legítima que venha a ser, na rua em frente ao tribunal,
é justamente o Poder Judiciário. Quando o Poder Judiciário, seus ministros, seus juízes começam a falar para todo lado sobre os processos que estão sob o seu comando, algo vai errado no mundo do judiciário. O judiciário bom é o judiciário que age, que toma decisão conforme o estabelecido na lei, na jurisprudência, na doutrina, sem se deixar levar pelas emoções dos momentos, porque estes passam. Aquele mesmo cidadão que estava manifestando para a cassação desse deputado ou daquele político pode ser o mesmo cidadão que no outro dia está no comício batendo palma para eles. Então, essa rapidez na interpretação e levar para a sentença dos tribunais nunca deram certo. E eu estou falando aqui especificamente não só do juiz Moro, mas de quase todos os membros do Supremo Tribunal Federal, que ultimamente são ávidos em dar entrevistas, em emitirem suas opiniões. Opinião de juiz é o que ele escreve na sentença. Juiz não se manifesta suas opiniões, suas teses, seus achismos. Hoje os ministros do Supremo se arvoram até no direito de dizer o que eles acham que o Congresso precisa fazer nessa ou naquela situação. Então, isto é um momento que nos preocupa, sem questionar aqui o mérito do trabalho que está sendo feito no Lava Jato, porque isso é outra questão, poderia estar fazendo esse sem usar aqueles outros expedientes. Mesmo porque, presidente Haddad, se nós fizermos uma pesquisa, voltarmos o nosso olhar, talvez nos últimos 6 anos de história do homem, mais densamente registrada, nós vamos ver que em todos os lugares do mundo, os piores momentos que a sociedade viveu ou que as sociedades viveram não foram os momentos agudos da ditadura do militar, da ditadura do religioso ou outra espécie de ditadura. Foram justamente a ditadura dos juízes, porque se nós aqui agirmos de forma errada, há a quem recorrer, o cidadão tem a quem recorrer. Se o executivo ultrapassa os limites das suas competências, o cidadão tem a quem recorrer. Mas quando esse limite é ultrapassado pelos homens de toga negra, aí a sociedade não há a quem recorrer. Eis aí um momento que vem evoluindo no Brasil nos últimos 20 anos. Talvez o maior responsável e culpado por esta questão seja justamente o Poder Legislativo, porque nos últimos 20 anos o que não faltou foram decisões legislativas do Judiciário e de todas as instituições. IBAMA legisla, INCRA legisla, Receita Federal, então, é uma maravilha. E esta casa sempre se omitiu, sempre fez de conta que não estava percebendo a incursão de outras instituições nas suas prerrogativas inalienáveis do Poder Legislativo. E hoje nós vivemos justamente um momento em que o Judiciário mais legisla do que decide. É só pegarmos as decisões, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e por aí vai, as decisões do Supremo Tribunal sobre questões de competência exclusiva deste poder também. Então, tudo isso, eu estou falando isso, relator Zé Rocha, até um pouco divorciado do que aqui estamos discutindo, mas o momento requer de todos nós uma reflexão e, mais do que reflexão, uma tomada de posição. Uma tomada de posição para que cada um no seu quadrado, cada um dentro da sua esfera de competência.
E, por falar em quadrado, eis aí uma questão que chama-se muita atenção, a questão do Ministério Público Federal, ou do Ministério Público de modo geral. Se pegarmos a Constituição Cidadã de 88, todas as instituições têm um quadrado bem delimitado, bem nítido, bem configurado. Todavia, o Ministério Público, sem entrar em mérito de qualquer questão, mas o Ministério Público não há essa configuração de limites de competência. Muito obrigado pela paciência, presidente. Cumprimentá-lo, deputado Hélio Silva, porque o senhor é o único deputado da situação presente aqui no nosso plenário da CPI. E eu vou passar aqui ao nosso presidente. Eu vou passar aqui ao nosso presidente. Eu relator, mas o relator fica no meio termo. Eu agradeço a presença dos senhores parlamentares, das assessorias e dos demais presentes. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Antes, convocando nova reunião para a próxima quinta-feira, dia 26 de novembro, às 9h30, em plenário a ser definido, para a oitiva do diretor-presidente e do presidente do Conselho de Administração da Uzi Minas. Está encerrada a presente reunião.